E aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui finalmente postando a aula. Tá corrida a semana, então tô postando aqui atrasado, mas tô postando no dia de quinta-feira ainda, tá? Então nós continuamos lá com o sociólogo Émile Durkheim. Vou tirar aqui a touca, né? Tá frio, mas tirar aqui. Nós então continuamos a nossa aula com o sociólogo Émile Durkheim, francês, né? O Durkheim, como nós vimos na aula passada, é responsável aí pela sistematização do pensamento sociológico, né? Ele transformou a sociologia em ciência. Quem criou o termo sociologia foi Auguste Comte, também francês, mas quem sistematizou as primeiras regras, quem se colocou a estudar a sociedade para entender o seu funcionamento com regras científicas, com um método científico, como uma ciência, foi então o Émile Durkheim, né? E aí, então na aula de hoje nós vamos entender, né, o que é que mantém uma sociedade coesa, o que é que faz com que os indivíduos se mantenham unidos vivendo em sociedade. Existem várias explicações, tem as explicações filosóficas, nós vamos hoje para a explicação sociológica, né? Por que os indivíduos vivem em comunidade, por que eles não vivem separados uns dos outros. Então vamos lá entender isso aí. Vamos relembrando lá então, né? A importância do Durkheim para a sociologia, foi tema da aula passada isso aqui, é que ele se dedicou então a entender a sociedade capitalista. A sociologia é uma ciência que surgiu para entender e explicar a sociedade capitalista e como que o trabalho, né, atua no desenvolvimento das sociedades, né? Então tentar entender como é que o trabalho condiciona as relações sociais aí. Então voltando à pergunta, né? O que é que mantém uma sociedade coesa? A palavra coesa quer dizer unida. O que é que faz com que ela não se desmanche, com que ela não se desintegre? Então, segundo o Émile Durkheim, o que garante a unidade entre os indivíduos é o que ele chamou de solidariedade social. Aqui, na ciência e sociologia, o termo solidariedade não se refere àquela ação de fazer uma bondade com alguém. Solidariedade é uma pessoa estar ligada a outra. É isso o significado da palavra solidariedade em sociologia. É os indivíduos estarem ligados socialmente. Então, segundo o Durkheim, essa solidariedade aí que existe nas sociedades, né, elas promovem então a integração social entre os indivíduos. E aí cria algo que é o sentimento de pertencimento a uma coletividade. Vocês moram em Colorado, vocês conseguem conviver com as pessoas de Colorado, vocês transitam pela cidade, pelas ruas de Colorado, pelas festas, e porque vocês pertencem a essa coletividade chamada Colorado com as suas próprias características, tá? Então, isso é solidariedade social. São as pessoas estarem integradas e sentirem-se pertencentes a uma sociedade. Então, segundo o Émile Durkheim, ele estudou, né, que existem dois tipos diferentes de solidariedade, que é a mecânica e a orgânica, ou seja, os indivíduos se mantêm unidos por dois tipos de solidariedade. Uma chama-se mecânica e a outra orgânica. Então, mas para que haja essa solidariedade aí, tem que ter na sociedade algo que ele chamou de consciência coletiva. Tem ali na direita, né, a consciência individual. O que é a consciência individual? É o próprio modo de ser de cada um de nós. Cada um de nós tem uma consciência, tem um subconsciente, cada um de nós tem um jeito de pensar, então é a nossa psique, um comportamento, um jeito de ser. Isso é consciência individual. Mas além da consciência individual, existe aquilo que ele chamou de consciência coletiva. Tá? Então essa consciência coletiva aí é uma forma padronizada de conduta e pensamento. Por exemplo, vocês vivem numa sociedade que é cristã. Então, a consciência coletiva aqui refere-se a valores do cristianismo, né? Valores, regras, morais do cristianismo. Então, os valores cristãos estão disseminados, estão espalhados na sociedade. Tá? Então, essa consciência coletiva, segundo Durkheim, não é produto da soma. E isso eu vi com vocês na aula passada. Ela é algo mais. Então, segundo o Durkheim, há algo sobre os indivíduos e esse algo é chamado de consciência coletiva. Então, essa consciência coletiva faz com que nós tenhamos um jeito geral de pensar e de agir, né? E que foi tema minha da aula passada. Então, ali embaixo tem um exemplinho, uma charge muito legal que exemplifica essa questão da consciência individual e da consciência coletiva. Mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Para quê? É para expressar a minha individualidade. Tá todo mundo fazendo.
Ou seja, na verdade, aquilo que ela está pensando ali é reflexo, né, a ação dela de querer pintar o cabelo ali é reflexo de algo que acontece na sociedade e que ela, como indivíduo de uma sociedade, foi pressionada, se sentiu pressionada a fazer para sentir pertencente a um grupo de amigos delas. Tá? Então, com essa ideia aí, vocês conhecem o que é consciência coletiva e o que é consciência individual, ok? Então, a consciência coletiva é algo que está acima dos indivíduos que pertencem a uma sociedade. Então, vamos lá entender, né, como que é a consciência coletiva, como funciona na tal solidariedade mecânica, tá? Então, olha ali ao lado ali, temos a imagem de uma tribo indígena. O que é que faz com que essas tribos indígenas existam e se mantenham coesas? Então tá lá, ó, a solidariedade mecânica, ela ocorre em sociedades pré-capitalistas. Os índios não são capitalistas, eles não têm relação de exploração de trabalho, eles não têm relação de comércio, de compra e venda. Então eles não são capitalistas, né? Esses indivíduos se identificam por costumes, pela tradição e pela religião. Numa sociedade indígena, a consciência coletiva tem forte poder de coerção sobre seus membros. O que é coerção? Coerção é pressão. Então, numa sociedade indígena, as regras, os valores morais, as leis, elas são muito rígidas e o indivíduo quase não tem liberdade para infringir, para discordar das regras que foram socialmente estabelecidas. Então, a consciência coletiva é muito mais forte ainda do que o indivíduo. E nessas sociedades aí não há grande divisão de trabalho. Lá entre os indígenas tem as mulheres que cuidam das crianças, os homens que caçam, o pajé que cuida da magia e dos remédios e o cacique. Percebam só, então não há entre eles grande divisão de trabalho. Não há inúmeras tarefas a serem feitas. São poucas as tarefas, então eles são basicamente iguais. Não existem nas tribos indígenas classes sociais, classe A, B, C e D. Todos são iguais. Então eles se veem como semelhantes. Então está ali embaixo, ó, não há grandes diferenciações sociais. Os indivíduos são bastante semelhantes entre si, repara na imagem, e são mesmo, né, e homogêneos. Não há diferenciação entre eles. Temos ali um índiozinho na esquerda ali que está usando uma camiseta já. O resto dos índios estão bem caracterizados como índio mesmo. Então, a solidariedade mecânica, ela é pertencente, né, a uma tribo indígena, a sociedades que não estão no modo capitalista de produção. E nessa sociedade aí, a consciência coletiva é muito forte. Ok? Beleza? Então, quanto mais igual for uma comunidade, maior é a pressão da consciência coletiva sobre o indivíduo. A coerção, a pressão para que ele seja igual aos outros e tenha os mesmos costumes para então que a sociedade não seja destruída, para que ela não se desintegre. A próxima solidariedade é a orgânica. É então a que ocorre nas sociedades capitalistas. Então, na sociedade capitalista, existem várias classes sociais e os indivíduos são diferentes entre si. Então, se eles são diferentes entre si, o que é que os une? É justamente essa diferença que os une. Então, no capitalismo, os indivíduos são interdependentes ou são mutuamente dependentes. No capitalismo, cada pessoa exerce um trabalho diferente e isso então faz com que você dependa de uma outra pessoa. Para que você esteja agora na sua casa aí, teve alguém que plantou, teve alguém que produziu sua roupa, teve alguém que levou a roupa até a loja, que você comprou na loja. Então percebam só, existe uma série enorme de funções e atividades no capitalismo. Você está assistindo essa aula em um computador, em um celular, teve alguém que produziu o celular, que produziu o material que foi no celular. Então percebam só, então é essa diferença no capitalismo que faz com que nós nos mantenhamos unidos, coesos. É justamente pela diferença que há entre nós, cada um realizando uma diferente atividade no capitalismo, é que faz então com que nós sejamos dependentes, mutuamente dependentes uns dos outros. Agora aqui, na solidariedade orgânica, a consciência coletiva tem uma força menor. Ali eu digitei errado, está a força maior. Na solidariedade orgânica, a consciência coletiva tem uma força menor sobre o indivíduo, tá? É força menor, porque no capitalismo os indivíduos têm liberdade para discordar das regras, ok? Você pode usar roupa diferente, cabelo diferente, você pode ouvir música diferente, pode ter várias religiões diferentes,
em uma mesma sociedade capitalista, então ali no capitalismo, né, há mais espaço para que cada indivíduo, né, a sua consciência individual possa discordar da consciência coletiva. Então, repetindo ali, ó, no capitalismo, a consciência coletiva tem menor força sobre o indivíduo, ok? Porque, né, existe então lá, comentei com vocês, que existe uma grande divisão e especialização do trabalho. Então, a dependência entre os indivíduos surge pelo fato de que cada um geralmente realiza diferentes atividades. Então nós nos completamos. Isso é a solidariedade orgânica. Ela é natural. É como se fôssemos, como diria lá o Durkheim, os órgãos de um corpo. O coração depende do rim, o rim depende do fígado, o fígado depende do baço. Então é isso que, né, acontece na solidariedade orgânica no capitalismo. É por serem diferentes, então, que nós dependemos um dos outros, cada um realiza um trabalho diferente, e é por isso, então, que nós nos mantemos unidos como sociedade, que nós nos mantemos coesos como sociedade, ok? Então, só para a gente revisar ali, né, na solidariedade mecânica, então, a consciência coletiva tem mais força, a divisão do trabalho social é menor. Na solidariedade orgânica, a divisão do trabalho é maior e a consciência coletiva tem menos peso sobre os indivíduos, ok? Então esse é um resuminho da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Desculpem pelo horário da postagem aí, tá corrida a semana, tá? Abraço para vocês, até a próxima. Valeu, galerinha!